Eu vou começar esse vídeo com a tradução da música desse personagem, que é em latim, mas em português fica assim: queimando por dentro com uma raiva violenta. Queimando por dentro com uma raiva violenta. Sefirote. Sefirote. Destino monstruoso e vazio. Destino monstruoso e vazio. Venha, 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 não me deixe morrer. Venha, 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 não me deixe morrer. É isso que essa música que você ouviu um monte, que eu sei que você ouviu um monte, significa, tá? Venha, venha, venha. É isso, só queria dizer isso. Esse vídeo é uma análise do imaginário, que é um formato que eu faço junto com o meu grupo de estudos, o Videogames Imaginários, Jogos Imaginários, o Joy. Quem me ajudou nessa pesquisa foi o Pedro. O Pedro manja tudo de cinema e de princesas da Disney. As redes dele vão estar ali nos primeiros comentários, no primeiro comentário para você seguir essa pessoa maravilhosa. Além de que você pode ajudar a gente doando uma grana no Apoia-se para a gente poder manter esse formato maravilhoso, ajudar a pagar nosso editor de vídeo, de Golá, Digão, põe aí sua cara, por favor, e entre outras coisitas mais. Então vamos lá, Sefirote. Ai, tá coxando a gata, nossa, tá coxando muito, as patinhas tá fazendo assim. Sefirote é o vilão principal de Final Fantasy VII. Ele era um cara legal e um soldadão, e daí ele descobriu que usaram células da Gênova nele, que eram a Cetra, e daí ele ficou meio puto, e daí ele decidiu que ele, que é um mega soldado maravilhoso, na verdade não é um humano, ele é um Cetra, que é essa raça antigona, que inclusive a Aeris também tá lá no primeiro vídeo dessa série de análise imaginária. E daí ele fica muito full pistola, queima a cidade inteira, resolve destruir o mundo todo, passa um tempo aí num casulo, manipulando as pessoas ver seus clones, e depois se liberta do casulo e tenta achar uma matéria é o nome dos coisinhos que você coloca nos seus equipamentos, uma matéria especial chamada Meteor, ou Meteoro, que ele quer usar para destruir todo mundo. Porque nada melhor do que um vilão que quer destruir tudo, não é verdade? Mas vamos ver as complexidades aí do Sefirote, além da música. Venha, 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 não me deixe morrer. A primeira coisa é o nome. O nome do Sefirote vem direto da Cabala, são as Sefiras. As Sefiras são quase manifestações de Deus no mundo. Então a gente meio que pega isso e tipo no Bringer Angel e tal, pra trazer aí pro personagem essa característica meio de ser deusão e todo poderoso e pá. Então eu acho que faz total sentido. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa falar é de subversão heróica. Por quê? Quando a gente pensa em herói, a gente pensa em um determinado tipo de herói. Não é exatamente o herói que a gente tem em Final Fantasy VII, o que eu acho uma coisa boa. Inclusive, minha análise do imaginário do Cloud tá aí. E talvez ela te surpreenda até com a profundidade aí que a gente consegue achar nesse personagem. Muito mais do que apenas um emo do que você estava imaginando. Só que essa imagem de herói tem aquele momento em que o herói quase vira vilão, Luke Skywalker, entra na caverna e talvez seja o próximo Darth Vader e coisa assim. Então pensa de alguém que não conseguiu sobreviver a esse momento heróico e virou um vilão. Esse é o Sefirote. Essa questão da queda é uma questão muito importante. A gente fala muito dela na nossa cultura ocidental. A gente gosta muito de falar sobre essa questão do anjo caído. O fato dele ter, inclusive, uma asa tem bastante a ver aí com o anjo caído. E o Pedro trouxe algumas pessoas além de Bachelard e Duran para falar sobre essa questão do anjo caído. O Mário Prás, por exemplo, ele começa a estudar o Paraíso Perdido, de Milton, né, John Milton, que é a queda de Lúcifer e tal, e ele começa a entender essa imagem de por que a gente fala dessa queda, desses anjos caídos. É uma figura que tem tudo para ser iluminada, tem tudo para ser maravilhosa, mas por conta de algumas circunstâncias se torna a pior figura. Esse contexto físico da queda, diz o Gilberto Ram em Estruturas Antropológicas do Imaginário, é muito importante. Ele vai dizer: introduz-se no contexto físico da queda uma moralização e mesmo uma psicopatologia da queda. Em certos apocalipses apócrifos, a queda é confundida com a possessão pelo mal. Ou seja, essa possessão ou essa queda moral, ela tem bastante a ver com o que a gente estuda, e o Prás também vai ver essas similaridades. Quando ele vai pegar estudos de Lord Byron e outras pessoas que o cara gosta de estudar, ele vai ver que existe essa figura que impõe um destino a si mesmo, que é o que Sephiroth faz, né? Ele diz: eu sou um Cetra, eu vou tomar conta da humanidade, portanto eu vou matar todo mundo porque eles não me merecem.
É uma maneira, né, de você acabar o relacionamento com a humanidade. Vocês não me merecem. É a Sasha do rolê. Então, ele vai matar todo mundo. Justo, eu acho justo. E o Braz estava estudando esse outro cara chamado Santos, e o Santos também vê essa figura, por exemplo, no vampiro Lestat. Então, assim, ao longo da nossa história, que tem a ver, né, com queda. Todo vampiro também tem a ver com queda, um tipo de possessão. Então você deixa de ser quem você é, você vira alguém muito pior, mas você talvez seja muito melhor. Então essa figura é uma figura muito importante, muito conhecida aí da nossa cultura ocidental. Eu queria falar muito sobre qual é a diferença entre, sei lá, você resolver que você quer estudar algo, quer manjar mais de algo, quero saber mais desse Cetra aí, antes de você realmente virar um vilão, e a questão da queda, por que a queda é tão importante? O Duran vai explicar que um movimento demasiado brusco que a parteira imprime no recém-nascido, as manipulações e as mudanças de nível brutal que se seguem ao nascimento, seriam ao mesmo tempo a primeira experiência da queda e a primeira experiência do medo. Então, a vertigem é um relembrar brutal da nossa humana e presente condição terrestre. O que a gente quer dizer com isso? Ou como que eu acho que a gente poderia interpretar? Quando a gente se vê muito próximo de humano, da morte ou da possibilidade de não existência, a queda ela se torna uma possibilidade. Então você estava acendendo, eu sou muito legal, eu sou uma pessoa muito fofa e pá, e daí vem alguém e fala assim, não. E daí você faz, nossa, será que eu sou uma pessoa horrível? Será que... E tem gente que faz uma identificação mais negativa, no sentido de talvez eu não seja uma pessoa legal porque eu não sou humana, eu sou um Cetra. Talvez eu seja o melhor de todos os anjos, talvez eu seja uma pessoa mais iluminada ou melhor por não ser mais humano. E daí abre-se essa porteira dessa identificação que tem uma vertigem, né? Ou seja, você se sente em vertigem porque é a sua primeira experiência de medo. Então, quando você sente esse medo, você sente essa vertigem que pode levar a uma queda. É claro que não dá para comparar com as nossas experiências cotidianas, não é mesmo? Espero que ninguém saia por aí tentando achar matéria meteoro para destruir a humanidade, mas é importante que a gente se correlacione aí com esse sentimento. Eu acho que esse sentimento é muito humano, no sentido de que a gente é sempre lembrado que existe um final, que é a morte, que existe, que a gente não pode voar, que é só uma terra. Então essa questão de você ter um anjo caído vai nos trazer um monte de outras imagens parecidas com essas na nossa cultura. É uma das coisas que a gente se lembra muito. Então eu acho que toda vez talvez você faça algo muito legal, você pense, agora, o que eu faço agora? Porque a possibilidade é sempre de queda. Tem uma coisa que a gente falou na análise do imaginário da Eris sobre água e a água pura. A Eris representa a Yrith, né? Representa a água pura. O Sephiroth, no caso, seria o vilão perfeito, né? Simetricamente perfeito, que representa a água impura. Então eu vou pedir para você voltar lá para ver as codes que eu usei, as coisas que eu falei de Bachelar. Por quê? Porque nesse ponto, o Sephiroth, quando ele fala assim, eu vou lançar essa magia aqui, daí eu vou matar todo mundo, e daí a partir daí eu vou voltar pro Life Stream, eu vou voltar para esse planeta vivo. E daí, como eu sou muito forte, muito maravilhoso, eu que vou dominar a vida. Então, a partir de uma pequena gota, ele quer poder dominar tudo, ele quer macular tudo. E essa posição dele é muito boa para game, né? Porque então define um vilão claro. E geralmente, eu não sei se você reparou, mas a gente tá sempre correndo atrás do vilão em videogame. Você chega numa cidade, o pessoal fala assim, o vilão já passou por aqui, pegou traz coisas, agora você tem que ir atrás de 7 esferas, que ele já espalhou por aí. Você pega as 7 esferas e vai para outro lugar. Você fala, então, o vilão já passou por aqui e ele falou com 3 fadas. Então você tem que falar com as 3 fadas. Então a gente tá sempre indo atrás do vilão. Então o vilão que quer macular tudo e que sabe como fazer isso é um vilão muito bom para game, porque coloca as coisas em movimento. E ele, como água impura, serve muito bem para Yrith, que é a nossa água pura. Daí o momento da morte da Yrith define ele como um vilão realmente vilanesco, porque ele está destruindo aí algo puro e ele quer destruir toda a vida. Então ela é só o começo. Na Água e os Sonhos, o Bachelard fala sobre um bom narcisismo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, às vezes você tá meio tristinho com a vida, assim, e daí você olha um lago e você vai ver que lá não tem só seu reflexo, tem o reflexo do mundo, tem as coisas vivas, a árvore, a natureza, os passarinhos, e você não mora em São Paulo, né? Coisas boas e pá. Esse narcisismo bom é uma coisa que a gente raramente pensa, a gente geralmente pensa no narcisismo exacerbado, algo de querer se ver em tudo, e muitos dos vilões vão ter isso. O Sephiroth não é exceção, ele quer estar na Terra, ele quer
quer se ver em tudo. Então ele vai reverter esse tropo de apenas se ver no lago para se ver refletido em tudo, se ver refletido na terra toda. Então esses vilões com grandes planos para acabar com tudo, eles geralmente apresentam aí esse narcisismo exacerbado. E por último, as asas. As asas são uma representação muito importante para o personagem porque elas significam esse sonho de verticalidade, essa vontade de ser melhor, maior, mais poderoso, mais chefão de todos. O Bachelard, no Ar e os Sonhos, ele vai dizer o seguinte: a substância pura é um ser voante, é preciso ajudá-lo a abrir suas asas. Em todas as circunstâncias da técnica de purificação, pode-se acrescentar imagens de libertação, nas quais o aéreo se separa do terrestre e vice-versa. Ou seja, essa necessidade de separação entre terra e ar, entre ele e os cetras, entre a humanidade e o que ele é muito importante para ele se definir como algo, né? Pessoa, digamos pessoa na falta de uma palavra melhor, ou como algo que não é um clone, algo vazio, como seria o Cloud, mas ele quer se colocar como algo maior. Então, o importante das asas nesse momento é que as asas podem ter muitos significados, tá? Mas nesse caso, é uma asa que separa ele da vida terrestre, separa ele da vida humana, separa ele daquilo que faria parte da humanidade, para ele poder ser apenas um cetro. Eu espero que você tenha curtido, tem outras análises daí do imaginário para você dar uma olhadinha. Se você gostou desse formato, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar para todo mundo. É isso, um beijo, tchau!